Muito bem-vindos ao Dinâmicas Librianos. Vamos lá, mais uma previsão para o mês de agosto para Libra. Vamos ver que energias vão estar aí movimentando, tá? Vale lembrar, gente, que vale para Lua em Libra, tá? Ascendente, meio do céu, tá? Ou aquela área do mapa que vocês têm esse signo, né? Vocês podem pegar essas informações e aplicar naquela casa, tá? Já que tudo é dinâmico e tudo está contido no todo, tá bom? Mas vamos lá, librianos, o que nós temos aí para esse mês? Vamos ver que energia central a gente vai estar aí para ser movimentada aí para vocês. Opa, já pulou aqui. Ó, o eremita. Librianos, muitos de vocês está na hora de afastar um pouquinho, tirar um tempo para vocês, tá? Reconciliar um pouquinho com as questões internas. Alguns de vocês está na hora de procurar o próprio rumo, procurar o próprio caminho, tá? Isso aqui pode estar significando aí necessidade, às vezes, de morar sozinho, tá? Se alguém tá pensando, às vezes está num local, né? Porque o eremita é o peregrino que anda no próprio caminho sozinho, né? Ele fala muito de solitude, não de solidão necessariamente, solitude, que é quando a gente vai ascender. É como a mensagem é o quê? Vocês vão conseguir algumas respostas que vocês estão precisando para vocês, interno, para a alma, tipo de conexão mesmo com a vida, vocês vão conseguir se conectar com a vida a partir do momento que vocês assumam algum caminho que é de vocês, sozinhos, tá? Mas vamos puxar aqui. A gente tem, né, como núcleo, vamos ver aqui, ó, a temperança, que reforça, tá? Alguns de vocês, inclusive, mudando aí, pelo menos, se não de bairro, às vezes até de cidade, tá? Algumas coisas não dão mais para conciliar. Vocês precisam se curar, librianos, de alguma maneira, alguns aí, afastando de alguma coisa, tá? Vamos puxar, vou puxar tudo aqui para a gente ver onde que o jogo vai levar essas informações aqui. Olha só, Cavaleiro de Ouros. Olha só, reafirmando, gente, muitos de vocês precisam sair do lugar que vocês estão, tá? Onde vocês estão, possivelmente está esgotando a energia de vocês, no sentido de vocês quererem estar resolvendo problemas que já não são seus, ambientes que tem muita coisa, muita gente, muita carga, tá? E vocês tentando, às vezes, sobreviver a isso, e aí vocês estão se perdendo nisso. Sabe quando tá muita coisa na vida da gente atolado, e a gente começa a perder até mesmo a própria essência, né? Tipo, tô fazendo muita coisa para todo mundo, a temperança fala disso, vocês tentando, às vezes, temperar a vida de alguma forma, mas a vontade e a necessidade, inclusive, gente, é de picar a mula, sair de onde vocês estão, tá? E aqui, como é naipe de terras, tá? O Cavaleiro de Ouros é algo físico, tá? Então, de repente, mudar de casa, às vezes, pode estar relacionado até trabalho, mas assim, não vem muita energia de trabalho aqui não, vem energia de casa, tá? Talvez alguns de vocês precisem aí morar sozinhos ou morar num lugar que realmente vai ser a história de vocês, tá? E é algo que, de alguma maneira, vocês já têm estrutura, tá? E segurança para fazer isso, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é cauteloso, então não é um passo que vocês realmente vão fazer no sentido de jogar tudo, tipo, fazer uma loucura, não, tá? Muitos de vocês já têm condição de fazer com esse processo de forma equilibrada, tá? Mas eu vou puxar tudo aqui. Olha só, o julgamento. Alguns querem ir tomar um caminho sozinho, mas estão se julgando que não seria a melhor coisa. 4 de copas, né? Quero sair, mas tô com medo do que vão pensar, tô com medo se dou conta, mas fato é que penso que a situação onde eu tô é estável, mas é um engano, tá? Onde vocês estão não é estável mais para vocês, tá?
Olha, Rei de Paus, vou puxar tudo aqui. O carro definitivo, gente. Tá na hora de mudar, tá? O carro. As de Paus. Olha só. A Justiça. A Rainha de Ouros. E 3 de Paus. 3 de Paus, gente. Olha só. Libra. Palavra assim, conclusão, vocês já estão num grau de amadurecimento que não dá mais para vocês ficarem vivendo uma situação, um local que não é de vocês de fato, não é de vocês no sentido de bancar, tá? A questão, sabe quando às vezes a gente tá assim, às vezes vocês precisam, muitos de vocês precisam sair de casa, sair daquele processo, deixar um pouco a história do passado, tá? Alguns de vocês precisam reconciliar, inclusive, com talvez a visão sobre os pais, sobre o lado paterno, sobre o lado de ir para fora, tá? Pai tem muito a ver com isso. Então, às vezes, quem tiver história, às vezes relacionada, mas principalmente pessoas que os pais não conviveram com os pais, ou os pais saíram, tá, de casa, foram se aventurar, mas de repente vocês acham que largar o ambiente que vocês estão seriam repetir a história deles, tá? Só que não. É exatamente a energia deles que vocês precisam de alguma maneira para acender, nem acender, gente, a permitir, na verdade, uma vontade que vocês já têm, talvez há mais tempo, tá? Já está amadurecido, tá? Então, Libra, vocês permanecerem no local que vocês estão, pode ser que tenha uma certa estabilidade, um certo conforto, mas aqui o jogo já está dizendo que vocês estão acomodados, tá? Estão acomodados com a situação que tá, só que não muda se vocês não fizerem movimento, tá? O jogo está tá muito forte em relação à mudança, sair do lugar, tá? E é um sair do lugar no sentido de assumir a maturidade que vocês têm, inclusive de se autossustentar, tá? Inclusive de se autossustentar. Vocês tendo um lugar que é de vocês, vocês vão conseguir colocar mais... como é que fala, gente? Sabe, fazer as coisas do jeito que vocês querem. Talvez onde vocês estejam, vocês estão muito mais tentando fazer para todo mundo do que para vocês. Só que esse lugar que vocês estão não é de vocês, então não tem como vocês também querer exigir ou querer que as pessoas vejam vocês da forma que vocês querem, tá? Então vocês só vão conseguir satisfazer ou encontrar algum tipo de satisfação interna em relação ao que vocês pensam, né, ou desejam aí para a própria vida, tá? A partir do momento que vocês saírem, tá? Muito de vocês, então, com oportunidade ou com necessidade. É mais do que oportunidade, gente, é necessidade de sair de casa, tá? O Eremita vai falar muito forte aqui com vocês. Muitos de vocês vão sentir uma energia de, poxa, não consigo mais viver aqui, tá? Nesse local. E, inclusive, alguns de vocês têm uma dualidade aqui, o Rei de Paus e a Rainha de Ouros, tá? Então, muitos de vocês, de repente, vão precisar até, inclusive, às vezes, deixar a casa dos pais, tá? Para atingir ou deixar a história dos pais. Ou quem tá no próprio relacionamento, de repente, sair da influência. Sabe essa coisa? Tá muito assim, gente, desligar um pouco da história da família. Precisa ter um freio, um limite entre aquilo que é a história de vocês, a vida de vocês, e a vida da galera toda, da familiar toda, tá? É como se internamente vocês tivessem querendo ocupar um lugar que não é de vocês, tá? Aqui a Rainha de Ouros tá no campo interno de vocês, e a Rainha de Ouros fala da estrutura, a mãezona que estrutura, que cuida de todo mundo, né? Que traz, que ela usa da própria prosperidade para poder cuidar do reino, cuidar de quem está aí. Então pode ser que muitos de vocês já tenham ocupado essa posição durante muito tempo. Pode ser alguém que acaba trabalhando e sustentando, né? Mas o julgamento, o medo do julgamento, a forma como você se vê pode estar muito equivocada em relação à sensação de ingratidão, tá? De ingratidão em relação ao que aconteceu, e caso vocês forem, né?
Aqui a gente vê, o jogo ele termina aqui no 3 de paus, que é uma carta no posicionamento que ela tá aqui demonstrando, ela quer mandar vocês um pouco para mais além, tá? Não se trata aqui, librianos, de vocês tentarem achar que, tipo, não é porque vocês são melhores ou porque vocês estão numa posição maior, não é sobre isso. Mas de alguma maneira vocês podem estar inconscientemente também muito acomodados a um processo onde, por mais que as pessoas dependam de vocês, vocês também não têm espaço para poder estar vivendo a vida que desejam. Vocês não têm a liberdade total para viver a vida que desejam, tá? E o jogo tá dizendo, tá muito incisivo nesse ponto. E vocês também não têm necessariamente, às vezes vocês estão cobrando coisas que vocês também não têm total direito sobre aquilo, pelo menos não naquele lugar, tá? Quando a gente está em ambientes que são muita gente ou muitas coisas, ou está em territórios que não são totalmente nossos, né? A gente acaba tendo que aceitar um monte de coisa, engolir um monte de coisa, tá? Mas vocês não estão mais dando conta, tá? De sustentar isso, tá? O que acontece? Esse mês de agosto, para muitos de vocês, vai ser um mês de incômodo, tá? Vai incomodar não ter um espaço para vocês, não ter, tá? E aí esse incômodo, Libra, o jogo tá aqui dizendo, esse incômodo é para lembrar vocês que era para ter o espaço de vocês há muito tempo, tá? Já que já existe maturidade para isso, já que existe campo e estrutura para isso, tá? Alguns de vocês podem, inclusive, assumir definitivamente alguma relação, tá? Precisa afastar, tá? Afastar de um vínculo, de uma história, tá? Ligado, de repente, ao passado, que para abrir caminhos para vocês terem uma vida nova, tá? Vai surgir um novo desejo de começar uma vida diferente, tá? Aqui para vocês. Muitos de vocês vão ter contato, inclusive, com alguém que seja mais, talvez alguém mais velho, tá? Alguém que tenha algum tipo, que traga algum tipo de maturidade. Esse mais maduro não necessariamente vai ser alguém de mais idade, mas alguém vai mostrar, de repente, situações para vocês que vão, sabe, despertar. Despertar, poxa, o que eu ainda estou fazendo aqui, né? Então a vida ela começa a correr, digamos assim, naquilo que vocês esperam, vocês têm muita expectativa, a carta da justiça está aqui como desafio. Librianos, muitos de vocês estão com muita expectativa em relação ao que querem receber da vida, mas vocês não estão assumindo o posicionamento, tá? De bancar a própria vida no espaço de vocês, tá? Às vezes tem coisas para chegar para vocês que aquele grupo também não tá na hora daquele grupo receber, e aí vocês acabam adiando, tá? Também processos aí, tá? Vejo alguns de vocês aí conquistando a própria casa, tá? Conquistando aí o próprio espaço. Mas é uma coisa muito de ter um tempo para vocês, tá? E não é sobre viagem, tá, librianos? Não é sobre viajar para relaxar um pouquinho, é esse movimento mesmo. Esse afastar, porque às vezes aqui a gente tem o eremita, a gente tá com aquela confusão, aquele processo todo interno, e às vezes a gente afastar um pouquinho do problema, dá uma relaxada. Então, às vezes é uma viagem de refazimento, né? Ou ir para um spa, se dá um dia aí de... né? Um dia de beleza, um dia de conforto, um dia, sei lá. Mas aqui não, aqui é uma energia de sair do lugar, tá? De se posicionar em muitos de vocês em relação à família, tá? Uma história aí, talvez do passado relacionado com a história, às vezes, do próprio pai, tá? E aí é meio que, talvez até algo que possa ter em relação a um julgamento à postura, tá? Desse pai, onde vocês vão precisar agora ter um pouco da atitude que ele teve, tá? A gente trabalha também com constelação, gente, mas às vezes assim, às vezes a gente não consegue ter uma atitude, quando a gente tem muitas questões em relação ao que ocorreu, principalmente quando
pais foram, né? E aqui tanto faz pai ou mãe, ou quem teve esse papel, é porque está no papel de quem sustentou, né? O papel da energia yang, né? E aí é quando a gente às vezes acha ou acredita que precisou tomar o lugar para poder sustentar tudo. E aí, como a gente sofre muito por ter que sustentar tudo, a gente critica aquele que não estava, que estava ausente. Mas aí, na hora que chega a hora da gente fazer isso por nós, é como se a gente não quisesse fazer porque eu critiquei ele a vida toda. E como eu critiquei ele a vida toda, como é que eu faço agora a mesma coisa, tá? Então, vale a pena, então, essa questão do julgamento aqui para vocês, ela tá muito forte em relação a vocês olharem para o próprio desejo, a fim de, inclusive, compreender, de repente, situações que ocorreram no passado, tá? Todo mundo, gente, todo mundo, independente do impacto da situação que for, tem uma intenção positiva atrás daquilo que faz, tá? Ninguém em sã consciência ou em algum processo faz necessariamente algo que vá se prejudicar por prejudicar, simplesmente. Tudo tem uma intenção positiva ali atrás. E talvez reconciliar com essa história significa reconciliar um pouco com vocês mesmos, tá? O eremita é uma carta muito de também a gente dar espaço para receber sabedoria ancestral, né? Ancestral, que é a sabedoria da história, dos avós, dos bisavós, da sociedade, a história como um todo, né? Que é um conhecimento que vai ficando acumulado. E aí tá na hora de pegar isso como sabedoria para compreender, para que vocês permitam, inclusive, fazer posturas que antes aos seus olhos estavam errado, mas que são agora, vocês vão ver que é necessariamente o que vocês precisam fazer, tá? O lugar onde vocês estão pode dar uma sensação de segurança, mas a verdade que o jogo está trazendo aqui é que vocês estão acomodados. E aí o que vocês esperam de repente receber da vida para dar mais gás para a vida, vocês não vão receber porque também não estão fazendo esse movimento de também ir para a vida. Tá? É um movimento bem de ir para a vida, de estruturar um espaço, de ter um campo para vocês aí sim começarem a trilhar aquilo que é de vocês. Senão vocês vão passar muito tempo esperando da vida receber coisas que por causa dos sacrifícios que às vezes vocês estão fazendo onde estão, só que esses sacrifícios que vocês estão fazendo onde estão, ninguém pediu para vocês fazerem, tá? É isso. Aí vocês ficam cobrando às vezes coisas que não era nem para fazer, só para ter o mérito, né, para se sentir no mérito daquilo, tá? Então o mérito que seja de vocês está no quê? Vocês criaram então uma capacidade de se autossustentar. Então precisa ter coragem de tomar rédeas da vida e começar a ter um espaço, tá? Um espaço próprio de vocês, tá bom? Então, librianos, é isso, tá? Que vocês tenham aí coragem de dar esses passos, tá? Mas vai ser muito benéfico para vocês no sentido de quando vocês tiverem um espaço que é de vocês literalmente vão sentir que é a rainha, tá? Ou seja, aqui sim, de fato, é meu, então sim, aqui de fato, minhas regras, então eu posso, tá? Então vocês podem relaxar e aí sim vocês podem exigir, já que é um espaço de vocês então vão fazer dele do jeito que quer. Onde vocês estão, não tem como vocês cobrarem nenhum tipo de justiça porque não cabe, tá? Não cabe. É um espaço coletivo, então não é total autonomia de vocês. Então o jogo quer trazer essa consciência aí para vocês agora, tá? Então é uma questão de ir, tá? De uma forma cautelosa, né? Mas é de uma forma que vocês já têm condição de fazer, tá? Então, não são passos exagerados, mas são passos que já cabem de alguma maneira, o jogo traz, são coisas que já cabem, inclusive em a questão de orçamentos aí de vocês, tá? Alguns de vocês, de repente, podem até juntar com alguém, com alguma coisa, mas onde vocês vão ter mais liberdade, tá? Para vocês estarem fazendo alguma coisa. É meio que sair meio desse posicionamento. Para quem já é casado, às vezes fica... Sabe que é coisa de morar no espaço, morar junto, perto da família, e aí fica aquela coisa, todo mundo interferindo, todo mundo colocando. Aqui tá pedindo para dar uma afastada, tá? Uma afastada geral, tá bom? Então, Libriano, espero que vocês, né, que sirva aí para alguma coisa de vocês. Se alguém estava com esse pensamento, tá na hora de fazer isso, tá? De encorajar, ter um próprio espaço, mudar, né? Algo que é de vocês, mesmo que seja algo inicial, mais simples, mas que vocês vão galgando aí, tá? Cada vez mais para ter a carinha de vocês. Parece que vocês estão querendo ter a carinha de vocês, mas
e cobrando que as pessoas entendam isso aí. Não é aí que vai rolar. Não vai rolar onde vocês estão, tá bom? Então, librianos, agradeço aqui. Compartilhe esse vídeo com quem vocês conhecem, que seja também desse signo, tá? Quem não tá inscrito, inscreva no canal, deixa aí seu like, tá? Que isso aí ajuda a gente a fazer mais vídeo para vocês. Um abraço, até o próximo